João estava sozinho na ilha de Patmos, isolado, exilado, distante de tudo e de todos. Mas foi justamente nesse lugar de solidão que o céu se abriu. Ele ouviu uma voz forte, estrondosa, como o som de uma trombeta atravessando o silêncio. Aquela voz não era humana, era uma ordem direta. Sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer. E num piscar de olhos ele não estava mais na terra. Seu espírito foi arrancado da realidade física e lançado para dentro do impossível, para o centro do universo, onde o trono de Deus governa todas as coisas. E o que João viu ali foi insano, poderoso, indescritível. Era a realidade celestial. Nua e crua diante de seus olhos, ele viu um trono no centro de tudo e alguém sentado sobre ele. João não tenta descrever um rosto, nem mãos, nem feições humanas. Ele fala em luz, fala em brilho, fala em glória. Aquele que está no trono resplandecia como pedras preciosas, jaspe, sardônio, um arco-íris envolvendo tudo em tonalidades esmeralda. Não havia palavras suficientes para explicar o que os olhos dele estavam presenciando. Era como tentar descrever o próprio fogo com uma linguagem feita de pedra. Tudo ao redor do trono emanava poder, energia e uma ordem que ultrapassava o entendimento humano. Mas o que mais impressionava João era o que estava ao redor. 24 outros tronos, e neles 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro nas cabeças. Eles não estavam ali por acaso. Eles tinham autoridade, eles tinham glória. E mesmo assim, toda vez que aquele que está no trono recebia glória, honra e louvor, os 24 se prostravam, jogavam suas coroas no chão. Eles não se achavam dignos de manter-se diante da majestade que estava diante deles. Não havia vaidade no céu. Havia reverência. Havia consciência do que realmente importa. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Não era silêncio, não era calmaria. O céu estava vivo. O céu pulsava. O céu era som, vibração, poder. Diante do trono, 7 tochas ardiam como fogo. Elas representavam os 7 Espíritos de Deus. Não são 7 deuses. São 7 manifestações perfeitas do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e temor do Senhor. Era a plenitude da presença divina diante do trono, iluminando tudo com um fogo que não consome, mas revela. E ali, entre João e o trono, havia algo ainda mais misterioso. Um mar de vidro transparente como cristal. Um chão feito de pureza, clareza, domínio. Nada se escondia ali. Tudo era revelado. Nada se movia sem permissão. Era como um espelho eterno, refletindo a santidade daquele que governa. E então, João viu algo que o fez perder o fôlego. 4 seres viventes. Amcam, rosto de leão, outro com rosto de boi, outro com rosto de homem e outro com rosto de águia. Cada um desses seres tinha asas e estavam cobertos de olhos, por dentro e por fora. Eles viam tudo, eles não dormiam. Eles não paravam, eles não descansavam. E o que eles diziam o tempo todo sem parar era: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses seres não tinham aparência humana. Não se encaixam na lógica da Terra. Eram entidades celestiais de adoração contínua. E o mais impressionante não era sua forma, mas sua função. Eles não cantavam por obrigação. Eles não proclamavam por tradição. Eles diziam santo porque estavam diante da santidade, em estado bruto. E toda vez que eles falavam, o céu inteiro se movia. Os anciãos se levantavam, se curvavam, removiam suas coroas e as lançavam ao chão. Era como uma reação em cadeia de glória. A adoração de uns ativava a rendição. Tudo era um ciclo de honra sem fim. E João, mesmo vendo tudo isso, não podia se mover. Era como se ele estivesse suspenso entre o tempo e a eternidade, testemunhando algo que ultrapassava qualquer experiência humana. Ele não estava apenas vendo-os, ele estava vendo o que está por trás da cortina da realidade. O que os olhos carnais nunca captam. A dimensão onde Deus reina sem oposição, onde não há dúvida, não há distração, não há pecado. Somente glória. Nesse lugar não há debate sobre autoridade, não há questionamento sobre quem manda. O trono está no centro e tudo gira ao redor dele. Tudo. E os anciãos não pedem nada, eles entregam, eles adoram. Eles reconhecem que o único digno de receber a glória, a honra e o poder é o Criador de todas as coisas. João viu a essência do céu. Não era um lugar de descanso, era um lugar de rendição eterna. Um lugar onde ninguém brilha além de Deus, onde todos, por mais gloriosos que sejam, sabem exatamente o seu lugar. E é aqui que essa visão nos confronta. Porque o céu que João viu não tem nada a ver com aquele céu tranquilo, com nuvens fofas e anjinhos tocando harpa.
O céu real é um campo de adoração intensa. É uma sala do trono. É o centro de comando do universo. E tudo o que acontece ali é centrado em Deus. Não há distração, não há ego, só glória. Só rendição. Essa visão insana de João não foi dada apenas para impressionar, foi dada para despertar, para nos lembrar de que estamos vivendo numa ilusão confortável. Achamos que o centro do universo é o nosso problema, a nossa rotina, a nossa vaidade. Mas quando o céu se revela, tudo o que é pequeno desaparece. Tudo o que é fútil é queimado, porque diante da presença de Deus só permanece o que é eterno. E talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo com dúvida sobre o que é real. Talvez você tenha vivido uma fé superficial baseada em costumes, tradições ou promessas vazias. Mas essa visão foi registrada na Bíblia para sacudir a nossa geração. João não viu o céu por acaso. Ele foi escolhido para testemunhar a realidade que nós temos ignorado. E agora, você está diante dessa mesma revelação. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você pode ignorar e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou pode se render à verdade de que há algo muito maior acontecendo acima de você. Uma adoração que não para. Um trono que governa. Um Deus que é santo, santo, santo. Essa não é uma história simbólica. É uma convocação espiritual para que a gente pare de viver como se fosse o centro de tudo e comece a viver como quem entendeu que o centro é o trono e o trono não é vazio. Agora que você ouviu, não dá mais para fingir que não sabe. Não dá mais para dizer que nunca viu. E se essa mensagem mexeu com você, não guarda só para você. Compartilha com alguém que precisa acordar. Se inscreve no canal porque aqui a gente não tem medo de mostrar a realidade como ela é. E deixa o like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar quem está cego, mas ainda pode ver. Oh, se you are real. O trono está firme e Deus ainda fala. A pergunta é: você está ouvindo? O céu está real. O trono está firme. E Deus ainda fala. A pergunta é: você está ouvindo? Mas há algo que João viu antes de tudo isso. Antes do trono, antes dos trovões, antes dos seres viventes, havia uma porta aberta no céu. Esse não é um detalhe qualquer. Uma porta aberta representa acesso, convite, passagem entre o que é físico e o que é eterno. João não forçou essa porta. Ela já estava aberta. Isso mostra que Deus não está escondido. Ele revela. Ele convida, mas ele não obriga. João teve que estar atento, sensível, disponível. E é isso que falta para muita gente hoje: sensibilidade, spiritual. Porque essa porta não é só para João, essa porta é para quem está desperto. Quem vive em sono espiritual nunca enxerga. Passa a vida inteira diante da porta e nunca entra. Mas quem ouve, quem responde, quem se permite ser puxado pela voz do céu, esse vai ele. Esse vê o invisível, esse entende o eterno. E quando entra, nunca mais é o mesmo. E por que esse trono é tão central? Porque ele não é apenas símbolo de autoridade, ele também é símbolo de julgamento. O trono que João viu não é uma poltrona celestial confortável, é tribunal, court. É julgamento final. Do trono saem relâmpagos e trovões, porque dele procedem todas as sentenças. E nesse momento Deus ainda está no modo de misericórdia. Mas haverá um tempo em que o trono deixará de ser apenas glória e será também condenação. Tudo o que é impuro, injusto, rebelde, será julgado. Cada pensamento oculto, cada intenção maligna, cada atitude egoísta, nada escapa ao trono. E isso precisa trazer consciência. O céu não é só festa. O céu é também juízo. E esse trono que agora convida, um dia vai sentenciar. Quem conhece o trono pela graça não terá que enfrentá-lo na ira. Mas quem ignora a voz da porta aberta será julgado como quem a desprezou. Agora imagine estar diante de tudo isso. Um trono que emana trovões, seres com olhos por todo o corpo. Criaturas gritando santos sem parar. Luzes, vozes, fogo, um mar de vidro, 24 tronos. João não estava anestesiado. Ele estava acordado. Cada detalhe penetrou a alma dele. Não era alívio. Era choque. Era reverência. A atmosfera do céu é gloriosa sim, mas também é insuportável para quem carrega orgulho, vaidade ou pecado. João caiu como morto quando viu o Cristo glorificado. E agora, vendo o céu aberto, ele provavelmente sentiu a mesma coisa: temor. A presença de Deus não é leve, não é confortável, é esmagadora. Não por crueldade, mas por santidade. Ele é totalmente outro, totalmente perfeito, totalmente justo. Quando alguém de verdade experimenta o céu, não volta dizendo que legal, volta transformado, porque a presença de Deus revela o que somos de verdade. E se a gente não estiver limpo, a glória queima. E o mais louco disso tudo é que essa visão gloriosa
acontece antes do caos. Sim, o céu parecia em ordem, mas o apocalipse ainda nem tinha começado. João vê tudo isso como um prelúdio. O silêncio do céu é o silêncio de expectativa. É a calma antes da tempestade. Porque logo depois disso, os selos começam a ser abertos, os cavaleiros do juízo são liberados, a terra começa a tremer. E o que isso nos ensina? Que o céu não é passivo, que Deus não está inerte. Ele está prestes a agir. E quando desperto percebe esse silêncio carregado de tensão. Esse é o momento que estamos vivendo agora. Uma calmaria estranha, mas quem conhece o céu sabe. Quando tudo parece quieto demais, é porque algo grande está para começar. E quem não estiver preparado, vai ser pego de surpresa. Mas quem estiver atento, vai saber o que fazer quando os selos começarem a se abrir. Então agora vem a pergunta que precisa ser feita. Se hoje essa mesma porta que João viu se abrisse diante de você, você teria coragem de passar por ela? Se uma voz dissesse, sobe aqui, quero te mostrar a verdade. Você subiria ou se esconderia? Ou não, adianta apenas ouvir sobre o céu. É preciso responder ao céu. O trono continua lá. Os seres viventes continuam gritando. Os anciãos continuam se prostrando. Mas e você? Continua vivendo como se nada disso fosse real? Como se a eternidade fosse uma metáfora e o juízo fosse invenção? João não recebeu uma fantasia. Ele recebeu uma convocação. E agora essa convocação chegou até você. A visão insana de João foi registrada para que você não passe a vida na escuridão. Você já viu o céu, já sabe que existe um trono. Agora é com você. E se você chegou até aqui é porque algo dentro de você está pulsando. Uma fome que talvez você nem sabia que tinha. Um chamado que você não consegue mais ignorar. Então aproveita esse momento. Se inscreve no canal para continuar recebendo essas revelações. Deixa o like se essa mensagem te confrontou. E comenta aqui embaixo. Eu vi o céu, porque cada comentário é um testemunho. E cada testemunho é uma semente no mundo espiritual. A porta ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Não espere esse dia chegar. Entra enquanto ainda há tempo.